todos. Vamos para mais uma tarde de estudos e vamos procurar, nesses breves momentos, ficarmos só aqui dentro, esquecermos as nossas dificuldades lá fora, para que todos possamos obter tudo aquilo que aqui nós viemos buscar. Então, Jesus amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, nesta casa de amor, para obtermos conhecimentos, bênçãos, que tudo de bom que sempre nós recebemos aqui, que possamos então todos nós, encarnados e desencarnados, absorvermos essas energias benfazejas, para que possamos com essas energias nos fortalecer e enfrentarmos as dificuldades que porventura se apresentarem em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito. Abençoa também e envolve a nossa Regina em harmonias, em paz, para que ela possa trazer tudo aquilo que preparou para nós nesta tarde. Que possamos então todos receber tudo aquilo que necessitamos e merecemos. Certos então de que já estamos sendo atendidos, pedimos licença e abrimos a tarefa da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta tarde nós vamos dar continuidade ao capítulo que já está sendo falado, capítulo 12, Amem os seus inimigos. Os itens desta tarde são os itens 7 e 8, que nos fala: se alguém bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. No item 1, Mateus, no capítulo 5, ele nos traz uma passagem muito importante. E nós vamos ler a passagem na íntegra e depois vamos subdividi-la. Diz assim na nossa passagem: Jesus disse: aprenderam o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém, eu digo para que não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E ele continua: e se alguém tentar tirar a sua túnica, entrega também o seu manto. E se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, anda com ele mais 2000. Procura dar para aquele que lhe pede, e não rejeita nunca aquele que lhe pedir emprestado. Está nos dando uma grande lição de amor, de harmonia, de caridade. Então, vamos ver em pequenas partes. Jesus disse: a aprender o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Quando a gente escuta essa colocação, aprenderam, está lá no passado, né? Vocês aprenderam. Então, ele estava, essa colocação, em harmonia com uma época em que era necessário difundir o medo. Aquele povo, ele deveria estar convencidos de que sofreriam como castigo pena idêntica, se não maior do que aquele que houvesse feito ou desejado aos outros. Será que nós não estávamos também lá naquela época, né? E saber que aquele que ofende será ofendido da mesma proporção. Então, naquela época, precisava aquela regra rígida para que as pessoas cumprissem, né, com algumas orientações de moral. Mas aí chega Jesus, com uma leitura contraponto totalmente o que diz Moisés. E ele nos fala o seguinte: porém, eu digo para que não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E aí, o que ele está querendo nos ensinar? Ele nos ensina e está nos pedindo também a perdoarmos nosso irmão pelas atitudes que tem. Está nos pedindo que temos paciência com o próximo. Cada um de nós está no seu tempo de evolução, no seu caminhar, com as suas dificuldades, com as suas experiências.
Ele pede a refrearmos os nossos instintos, como isso é difícil. E durante todo esse nosso tempinho que vamos ter aqui, nós vamos refletir exatamente sobre isso. Como é que nós estamos em relação àquilo que Jesus disse, aprenderam o que foi dito. Mas também ele nos pede a sermos humildes e tolerantes. Ele está nos ensinando a amarmos os nossos adversários. Nós sabemos que amar aqueles que estão ao nosso lado, né? Nossos filhos, a nossa família, aquelas pessoas que nós convivemos e que têm o mesmo pensamento, a mesma forma de agir. Como é fácil. E aí nós pegamos alguém que não pensa exatamente igual a nós, não reflete da mesma forma, e aí começam as dificuldades. Ele também nos pede a respeitarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu quero o respeito do outro, eu preciso me respeitar também. Mas Jesus nos traz todo esse ensinamento de harmonia, de caridade, de amor. Qual era a missão de Jesus? Jesus veio para ensinar o amor, a caridade e a fraternidade, promovendo uma reforma moral e espiritual. Ou seja, ele veio numa missão de humildade e de responsabilidade pelo exemplo. Jesus não chegava naquela multidão e apenas falava. Todos aqueles que se aproximavam dele, ele atendia. Ele curava. Ele olhava no olho. Então ele não só falava, como ele agia. Porque a verdadeira caridade se faz através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas falas. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, no livro Nascentes de Bênçãos, diz assim: tem cuidado com as tuas reações emocionais. Vigia as nascentes do coração de onde nascem o bem e o mal proceder. Disciplina os teus impulsos e direciona bem os teus sentimentos, a fim de que não venhas a tornar-te iracundo, gerando dificuldades no meio em que vives. O que Joana nos explica? No momento que eu me torno uma pessoa furiosa, raivosa, colérica, eu não só dificulto a mim, mas a todas as pessoas que estão à minha volta. Porque a raiva, a vingança, torna todos nós de uma forma muito difícil de se conviver. E muitas vezes isso acontece dentro do nosso lar. Mas Emmanuel, no livro Consolador, na questão 345, ele também faz um questionamento da seguinte forma, falando sobre deixar que o outro bata na minha direita, entregar à esquerda. Ele pergunta assim: o preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Bom, eu não provoquei, eu não fiz nada, e o outro veio e pá, né? Hoje em dia já é bem menos, né? Hoje em dia é mais em palavras, em mensagens, em WhatsApp, Face, TikTok, etc. Mas qual é a resposta dele? Acreditando no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua afeição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. No momento que eu agrido, no momento que eu retorno com a mesma moeda, como dizia Moisés, olho por olho, dente por dente, eu estou exatamente me igualando àquele que eu estou em duelo. Isso, então, é muito importante que a gente observe. Mas será que nós estamos conseguindo identificar em nossas ações os verdadeiros valores morais daqueles nossos instintos de agressividade da época de Moisés?
Há muito pouco tempo nós saímos daquela época. Estamos hoje num mundo de provas e expiações que nos apresenta inúmeras dificuldades, inúmeros desafios. E eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já me vi dizendo, em épocas passadas, ainda bem, comigo bateu, levou, eu não levo desaforo para casa. Hei de ver o fulano pagar tudo que ele está me fazendo. Eu agora vou ficar quietinha, mas depois tem o retorno. A hora certa eu vou me vingar. E a gente ouve muito isso ainda. Há poucos dias eu ouvi duas pessoas conversando no shopping e ele dizia exatamente assim. Mas sabemos que refrear o desejo de vingança não é fácil, quando alguém sente o coração transbordar de fúria e raiva. Porque isso transborda em nós, né? Aquele momento de raiva, de insultos que eu estou recebendo, eu bato da mesma moeda. Então não é fácil, não. Essa nossa caminhada é longa. Não somos perfeitos ainda. Estamos a caminho. Mas qual é a consequência da vingança para quem a pratica? Diz o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que aquele que se vinga, além de aumentar seus débitos para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao agressor, com quem terá inevitavelmente de se reconciliar um dia. O que Jesus diz? Antes de entregar a tua oferenda, vai lá, te reconcilia com o teu inimigo. Vai lá, pede perdão. No momento que eu entro, eu acho que está dando eco para vocês também, no momento que eu entro numa sintonia idêntica de raiva, esse sentimento, não sei se vocês já aconteceu, mas comigo já, nós adoecemos por dentro. Nós perdemos a nossa paz. Aquela situação fica rolando na nossa cabeça o tempo todo. Mas não podemos esquecer que entre o desejo de vingança e a execução da ação vingativa existe espaço suficiente para exercermos o nosso livre-arbítrio. Ou seja, a escolha entre o bem e o mal. Hoje nós já sabemos. Hoje nós já refletimos, temos a inteligência de entender, temos a consciência do que é certo e o que é errado. Então, diz o nosso Evangelho, que a vingança é o último resquício deixado pelos costumes bárbaros a se apagar dentro de nós. Então, vocês observam que como isso também é difícil. Está aqui, está aqui. Qualquer estalo eu estou transbordando. E é exatamente isso que Jesus pede. Mas o que nós podemos fazer? Prece. A prece pelo outro? Sim, também. Mas por mim, para que eu consiga administrar aquela situação difícil que eu estou enfrentando. Mesmo que a gente faça o Pai Nosso de torto, meio a meio, a prece que tiver decorada vai, para que a gente possa se acalmar. Também nós podemos mudar o foco daquela situação, mudar a cena, transformar num momento positivo, não revidando a agressão recebida. Calar. O que Chico nos ensina? Coloca aquela aguinha na boca, segura. A história do barro, deixa secar porque é mais fácil de limpar. Dá um tempo. Respira fundo. Então não revidar para não nos colocar na mesma sintonia do outro. Refletir antes de agir. Puxar o freio de mão, ainda não é o momento de retornar, porque ainda a raiva está borbulhando, aquela emoção está transbordando, então segura. Quando Jesus diz, pague o mal com o bem, ele está nos pedindo para nos despir do orgulho, porque ao orgulhoso esse ensinamento parece uma covardia,
pois ele não compreende que é preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. No momento que eu me vingo, é rápido, né? Mas a coragem para entender aquilo é muito mais difícil. Mas ele também diz isso porque sua noção do que significa a vida não ultrapassa o momento presente. No momento que eu acredito que é aqui, hoje, agora, início, meio e fim, eu vou me vingar depois. No momento que eu sei que eu sou um espírito eterno, que eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, as coisas ficam mais claras. Como entender, então, essas agressões que nós recebemos? Como é que eu posso perceber o que está acontecendo com aquela pessoa, ou até comigo mesmo? Algumas situações são importantes. Quem sabe a gente fica pensando, o outro, será que não está desequilibrado? Porque está passando por alguma dificuldade, alguma situação difícil? Trabalho, dinheiro, família? Talvez alguma atitude minha, infeliz, há poucos dias, há poucos meses, no passado remoto. E essa experiência eu tive há poucos dias não, uns 25 dias atrás. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, e ainda bem que foi por mensagem, me dando uma bronca muito grande. Muito, muito, muito. Aí eu percebi, lendo 3, 4 vezes aquela bronca, eu percebi que eu não tinha cumprido com uma regra pré-definida. Eu ultrapassei aquela regra que já estava definida para mim. Eu respirei fundo, doeu muito, porque não era a minha intenção ter ultrapassado aquela regra, mas aconteceu. E me doeu bastante. Eu tive que respirar, orar e dizer, me desculpa, tu tens toda a razão. Eu espero não cometer esse mesmo erro. Me perdoa. Foi a única coisa que eu consegui falar, porque eu estava borbulhando tanto e percebi que o erro era meu. E aí eu parei, não falei mais, dei um tempo. Doendo, refletindo, percebendo o que tinha acontecido comigo e ao mesmo tempo fazendo exatamente isso porque eu já estava lendo esse material. E será que essa pessoa que nunca fez nada em relação a isso não está passando por algum estresse? Alguma dificuldade? Será que eu disse alguma coisa que essa pessoa não gostou? Bom, encurtando o caso, que nosso tempo está se indo. Alguns dias depois, essa pessoa me manda também uma mensagem dizendo assim, eu estou muito estressada, eu preciso da tua ajuda no dia tal a tal hora. E na mesma hora eu disse, ok, estarei aí, conta comigo. Difícil? Claro que foi. Seria muito mais fácil dizer, olha aqui, transbordando, né? Como a gente ouve, todo mundo fazendo. Doeu muito, mas depois dessa mensagem, aliviou. Então, quem assim analisa é capaz de perdoar ou até nem sentir-se ofendido. Passou. Meimei, no livro Espírito da Verdade, nos diz assim, pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que não desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te, onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá sem nada exigir. Não podemos ajudar, não podemos erguer aquela pessoa? Vamos calar. Mas Jesus continua, se alguém tentar tirar a tua túnica, entrega também o seu manto. Ele está nos ensinando, entre muitas coisas, o desapego e a importância de não se fixar excessivamente aos nossos bens materiais. Quantos desgastes já aconteceram de pessoas que não quiseram entregar o seu carro, o seu dinheiro, a sua bolsa? Mas também ele nos diz, nessa passagem, de despir-se não da túnica ou do manto, mas do nosso orgulho. Orgulho, que está no nosso evangelho, filho direto do nosso egoísmo. E quando é que acontece
O orgulho, quando é que se manifesta o orgulho no nosso dia a dia? Eu já aprendi em algumas situações. Não sei vocês, mas vamos relembrar. Não aceitando uma crítica. Quem é o outro? Que pensa o outro que está falando de mim isso? Ele não sabe de nada. A gente pensa isso, pode não dizer. Numa palavra mais agressiva, a forma de tu colocar as coisas, né? Eu tenho várias formas de ver as coisas para as pessoas. Tem uma pessoa que eu convivo que é transbordante, assim. Calma, mas eu estou calmo. Mas olha o jeito, mas é o meu jeito. Mas quem está perto é o fim do mundo. Num pensamento menos feliz. Então, essas atitudes vai nos impedindo a cultivar a humildade e a olhar para dentro de nós. E eu? O que eu tenho feito em relação a isso? Como é que eu tenho me policiado? Quando Jesus diz, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Então, esse olhar para dentro de nós é muito importante. Então, ele está nos fazendo um convite à prática da não violência, do amor ao próximo, da generosidade e disposição de ajudar o outro, mesmo numa situação difícil para nós. Esse é o nosso grande aprendizado. Não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Uma postura necessária perante as ofensas ou agressões. Tem uma história de um samurai, bastante idade. Ele não atuava mais nas suas combates, então ensinava os jovens a meditação. Mas corria um boato naquela pequena cidade próximo de Tóquio que ele poderia se defender e superar qualquer um. Até que num determinado momento, um jovem muito inteligente, guerreiro, mas daqueles que, sem escrúpulos, sem ética, ele resolve fazer uma intimação a esse guerreiro. Então o mestre, ele aceitou. Os seus jovens, os seus discípulos, os seus alunos disseram, nem pensar. Tu já uma pessoa de idade, não vai ter condições, ele é um cara fabuloso. Ele vai te derrotar. Ele tem uma forma de agir seríssima. E ele aceitou. Foram à praça pública, naquela pequena cidade, num dia e hora. Aquele jovem, ele tinha como prática fazer com que o outro tomasse a primeira iniciativa. Então, ele agredia em palavras. Ele começa, então, o duelo, está lá o samurai, o mestre e ele. E ele começa a jogar pedras. Começa a agredir palavras, detonando com todos os seus ancestrais. E assim ele foi. E o mestre, quieto, parado, nada fez. E o jovem encabulado, né, porque ele era o máximo, e ele precisava que o outro fizesse a primeira reação de agressão para que ele, inteligente, agitasse e fosse atrás. E terminasse com a luta. Mas ele não fez. Aquele jovem foi embora. Os seus alunos pegaram no pé dele, né? Poxa, mas como? O senhor não foi capaz de levantar a sua espada? Não foi capaz de tentar uma ação, mesmo que perdesse a luta? E o samurai, então, faz a seguinte pergunta para eles. Se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? E eles responderam, a quem tentou entregá-lo. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma, só se você permitir. E quantas vezes nós permitimos? Fulano me tirou a paciência, mas será que eu tenho ainda? Será que eu consigo manter a minha paciência, mesmo nas dificuldades? Mas Jesus continua, e se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, anda com ele mais 2000. Podemos entender como ter uma atitude de não resistir ao mal. Em vez de revidar, devemos responder com bondade e demonstrar que estamos nos doando ainda mais. Mesmo sendo difícil,
alguns momentos, precisamos nos colocar no lugar do outro. E essa atitude desafiadora nos ajuda a evoluirmos. Nos pede a prática da paciência, da empatia, da bondade ao agir dessa forma. E dessa forma nós estamos contribuindo para um mundo muito mais solidário, pelo menos à nossa volta. Se nós conseguirmos agir dessa forma, ou tentar agirmos parcialmente dessa forma dentro do nosso lar, nós já vamos estar mudando toda a nossa sintonia. Vamos estar mudando toda a sintonia da onde eu trabalho, da onde eu ando, com as pessoas com que eu convivo. Mas também Jesus diz assim: procura dar para aquele que lhe pede e não rejeita nunca aquele que lhe pedir emprestado. O que Jesus nos ensina? Fora da caridade não há salvação. Jesus está nos incentivando a fazer caridade, auxiliar aqueles que nos procuram, não interessando quem, como e quando. Também aprender a reconhecer as necessidades do outro. E muitas vezes não são apenas bens materiais. Muitas vezes é um abraço, um olhar, um ouvir, uma capacidade de colocar-se no lugar daquele que está necessitando de ajuda. Quando ajudamos a quem nos pede, estamos exercitando a solidariedade, sem pedir nada em troca, porque esta é a verdadeira caridade. Será que já não tivemos necessidade de desabafar, de mostrar ao outro a nossa angústia, tristeza, dúvidas por alguma situação ocorrida no trabalho, na nossa família, com os vizinhos? Não sei vocês, mas eu muitas e muitas vezes. E como é gostoso, né? A gente podia chegar perto daquela pessoa que nós confiamos e ser abraçado. Ou poder falar aquilo que está aqui, engasgado. Quando nós estamos aqui no atendimento fraterno, como é bom a gente sair leve. E muitas vezes nós nem ouvimos o que o outro falou, mas nós já entendemos. E Joana também nesse mesmo livro diz assim: desperta em qualquer situação os sentimentos de bondade e de compreensão que são indispensáveis para todos os jornadeiros da evolução, no corpo ou fora dele. Nós somos os trabalhadores. Nós estamos trabalhando não é para o outro, para nós mesmos, para a nossa evolução, para a nossa mudança íntima, para a nossa mudança familiar, para a nossa mudança na sociedade, porque nós fazemos parte dessa sociedade. Então vamos trabalhar, exercitar a compreensão, a bondade, a tolerância, a paciência e principalmente o perdão. Perdoar aquele que nos ofende, que nos agride em palavras, porque nós precisamos olhar para dentro de nós. Será que eu já não fiz isso? Nosso tempo está se esgotando e eu gostaria de deixar uma mensagem de Meimei no Espírito da Verdade, que diz assim: faze o bem que puderes e entregando a justiça à harmonia da lei, entenderás por fim que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade onde a vida padeça o insulto da escuridão. Que a nossa estrela, que todos nós temos brilhante, vamos fazer ela reluzir todos os dias, todos os momentos, nos desafios, nas dificuldades, nas alegrias, porque nós temos isso dentro de cada um de nós. Que a gente possa valorizar cada instante, cada superação, cada dificuldade vencida. Muito obrigada e fiquemos em paz.